Então, pessoal, esse vídeo aqui é sobre os temas Tudo é um Reflexo de Você e Livre-Arbítrio. E a gente vai estar se baseando nos ensinamentos do Neville Goddard e do Bashar, né, para estar dando essa explicação aqui sobre esses conceitos. E a gente começa então o vídeo falando sobre aquela frase, né, clichê, que o seu mundo interno é refletido no mundo externo, né? A gente ouve o Bashar falando isso várias vezes aí nos vídeos que estão no canal. E, né, a explicação, então, sobre isso é que as pessoas, né, que são o nosso externo, as pessoas e tudo mais, as circunstâncias, né, elas confirmam a história de como tu, né, as vê, como tu mesmo vê essas pessoas e como tu se vê, né, em relação ao mundo, em relação às pessoas, né, como tu vê tudo. As pessoas estão apenas, né, confirmando, né, o mundo está só confirmando. Por isso que o interno é refletido no mundo externo. Seria essa a explicação, né? Então, mas o que reflete, então, né, internamente é essa história, né? A história mental que tu conta na tua mente, sabe? Aquela história que é promovida, né, pelos teus pensamentos diariamente, né? Aquilo que tu está sempre falando para ti mesmo no teu nível mental. E uma história mental não alinhada, né, com o que tu prefere, requer, obviamente, uma atualização, né, das definições, como sugere Bashar, né, sempre atualizar as definições que tu tem, né, de si mesmo e das histórias predominantes que tu conta na tua mente, né, diariamente. Então tem que estar sempre ligado nas definições. A gente, né, vai vendo aí nesses vídeos, né, e outros que tem pela internet, todo o conteúdo disponível, né, pelo Dério, pelo Bashar, que tudo se trata de definições, né. E o Neville Goddard fala isso também de outra forma, usa a palavra assunção, né, tudo que tu assume, né, mas é a mesma coisa, tudo que tu define é tudo que tu assume, né, então eles estão falando a mesma coisa de formas diferentes. Então, para mim, funciona bastante o conteúdo que eles disponibilizam, né, para entender, assim, porque conversa muito uma coisa com a outra, sabe? E eles são de tempos diferentes, então isso que é legal também, que a gente consegue ver, né, essa verdade, tipo assim, transcendendo, né, né, não é só o Bashar lá em outra dimensão, né, nos dando esse conhecimento, é o Neville aqui também, o ser humano, sabe, que, né, esteve entre nós há pouco tempo. Então, tem muitos outros historiadores aí, e cientistas e, sei lá, estudantes, né, pessoas, assim, que estão sempre pesquisando sobre isso, disponibilizando esses conteúdos, não é nenhuma novidade aqui, a gente só está se baseando nessas duas referências, né, mas enfim. Então, né, a história predominante que tu conta para ti mesmo, né, como a gente estava falando antes, é o que as pessoas refletem para ti, né, nas dinâmicas de interação que tu tem, né, no teu dia a dia. E tu tá sempre tendo dinâmicas de interação com o mundo lá fora, né? Então, essas dinâmicas de interação estão refletindo aquilo que tu conta para ti, né, aquela história mental predominante. É isso. Esse é o interno, né? Então, controlar a sua mente, né, controlar a tua mente, se trata de escolher as definições que realmente te beneficiam, né, nas tuas histórias mentais, aonde tu realmente é favorecido, né, não onde tu não é favorecido. A história tem que condizer com cenários onde tu tá sendo favorecido, né, se tu tá consciente do teu poder. Não precisa ficar sofrendo, sabe? Então é isso, né, não se trata de controlar a quantidade, né, de pensamentos ou os pensamentos que brotam, e sim como tu vai dar andamento, né, a esses pensamentos, quais as crenças tu vai estar manifestando através do que tu pensa, porque é assim que tu vai estar manifestando a tua vida, através do que tu pensa. Então tu sempre tem a escolha, né, do que tu pode fazer, porque basta tu observar o que tu está pensando e encaminhar aquele pensamento para o cenário onde tu prefere, sabe? Se tu tá consciente desse poder de que teus pensamentos criam, quando tu te pega pensando algo que não é o que tu prefere, tu pode direcionar o teu pensamento para aquilo que tu prefere. E pronto, sabe? Daí acaba qualquer oportunidade de tu não estar vivendo aquilo que tu prefere. O que vai vir são talvez crenças negativas tentando te manter no mesmo cenário, mas se tu tá consciente do teu poder, tu vai, né, conseguir lidar com tudo aquilo que acontece. Então, é isso, né? O que tu pode controlar é o andamento da história mental, que tu tá sempre contando sem parar na tua cabeça, né? Esse é o controle que tu pode ter. E se quisermos, né, tipo, mudar de vida, mudar a realidade física, a gente tem que, então, não aceitar mais as histórias antigas, né, que a gente foi programado a contar a nós mesmos, pelas pessoas na nossa volta, né, pelas pessoas que nos influenciam de alguma forma, que são reflexos nossos. Então, não são os culpados que nos manipularam a mente, sabe? A gente, né, bebeu daquele conteúdo porque quis. Então, a gente vai se limitando com, às vezes, definições de outras pessoas, mas é porque a gente escolhe roubar aquelas definições, né? O Bashar fala muito desse termo de roubar, tipo, que a gente rouba as definições dos outros, sabe? As crenças, né? Padrões. E é isso mesmo, né? Porque, tipo, não é nosso, sabe? A gente pode, quer dizer, tudo é nosso porque somos todos um, né? É tudo de todo mundo, mas no sentido de que aquilo ali, a fonte daquilo foi da boca de outra pessoa, sabe? Então a gente pode ter uma ideia que é nossa, sabe? Que a fonte é o nosso pensamento, sabe? Aquilo que a gente escolhe, né? Aquilo que a gente prefere. E
a história dominante sempre vai ganhar, né? Então é aquilo, a gente tem que ver o que a gente está contando, porque aquilo que a gente está contando predominantemente é o que vai ganhar, né? Espaço de manifestação física. E o que eu foco na minha mente, né, é o que tem que acontecer na minha 3D, na minha realidade física, né? O que eu foco na mente é isso, aquilo, aquela frase clichê também, tudo que eu foco expande, né? Então é bem isso, que eu foco na minha mente é o que tem que acontecer na minha 3D. E a constância, né, do teu diálogo interno dominante, ou seja, aquilo que tu conversa mentalmente consigo mesmo em silêncio, né, na tua própria mente, com frequência, é o que tu enxerga externamente. Então, a gente às vezes prevê o futuro, mas é porque a gente que manifesta ele de dentro para fora, sabe? Então é isso, assim, né? A gente tem que se dar conta que tudo que a gente fica falando pra gente mesmo em silêncio, na nossa mente, não é tão silencioso assim, porque a gente vai estar vendo aquilo materializado na nossa frente, né? Então perceba que o que tu pensa, né? E selecione as suas ideias de acordo com aquilo que tu sabe que prefere viver, né? Como realidade física. E aí tu mantém, então, essas perspectivas até que tu tenha todas as suas manifestações refletidas, né? De acordo com essas novas ideias. Porque se tu vai estar fazendo uma transição, né, do velho para o novo, talvez tu veja aquilo de ecos do passado, que também é uma frase do Bashar, né? Ecos do passado, assim, como se fosse alguns resquícios de padrões, né, limitantes que tu tinha antes, sabe? E aí agora tu já tá em outra, né, outra vibração, existem um pouco de eco ainda, sabe? Coisas que já estão passando, né? Porque tu já tá em outra. Então é só se manter firme, é continuar afirmando, né? A perspectiva, a realidade que tu quer realmente viver. Então não ouça mais o velho na sua mente, ouça a nova história, né, que tu pode criar a partir de qualquer momento, basta tu decidir querer uma mudança drástica na sua vida, né, de alguma forma. Então, tu que escolhe o foco, né, que tu quer experienciar. Tu coloca o foco e aquilo acontece. Então, se quer mudança de alguma forma, tem que focar numa dieta mental, porque se de alguma forma o que está acontecendo não te serve, é a tua mente que tu tem que dar uma olhada, o que tu tá conversando, né, contigo mesmo, o que tu acha que é verdade, as tuas definições. Então, uma dieta mental no sentido de selecionar esses pensamentos aí, né, e ver o que é favorável para ti, né, e nos conceitos que realmente são favoráveis para ti, as definições que realmente são favoráveis, né, essa é a ideia. E tu só muda as definições das pessoas, né, na tua volta quando tu quer que a dinâmica entre vocês seja diferente, né, tipo, só se tu de alguma forma quer manter aquela pessoa na tua vida, mas quer que a dinâmica seja diferente, então tu muda definições sobre aquelas pessoas ali, sobre tu mesmo, né, que aquela pessoa talvez esteja te refletindo e tu não esteja gostando, tu muda então essas definições sobre tu, sobre a pessoa, né, e mudando essas antigas definições para definições que sejam favoráveis para ti, tu vai acabar experienciando os cenários onde tu vai viver aquilo que tu prefere, né, não aquilo que tu não prefere, sabe, que era o que tu estava vivendo até então, né. Então, tu tem que falar na tua mente o que tu quer que aconteça, né? Na tua 3D, na tua realidade física. E não o contrário disso, sabe? Né, que é o que tu vinha fazendo até então, de alguma forma, né? Se tu estava, tipo, adormecido, né? Do teu próprio poder mental de criação material, sabe? Porque às vezes a gente fica ali meio que reclamando na mente. Não que a gente não possa reclamar, claro que sim, né? Somos seres humanos. Mas a gente tem que perceber que aquilo que a gente fica falando predominantemente para nossa mente é o que acontece. Então, é uma questão de responsabilidade, né? Tu pode fazer o que quiser. Só que daí tu vai ter um resultado na tua vida, né? Então é isso, tem que falar na tua mente o que tu quer que aconteça na tua realidade física e não o contrário disso. No momento que tu tá consciente, né, tu sabe disso. E às vezes tu pode ter uma definição antiga sobre as pessoas em diferentes áreas da vida, sabe? E talvez tu trate as pessoas diferentes de diferentes formas e nem saiba por quê, sabe? Mas tu pode nem perceber e tem definições relacionadas a tudo sobre as pessoas, a aparência, estado civil, idade, gênero, a forma que a pessoa tem de se expressar e que tu percebe, sabe? Enfim, tu pode ter uma definição que não te favorece no sentido de julgar aquela pessoa, porque daí de alguma forma aquilo vai voltar para ti de uma forma que não te favoreça, né? E pode ser também até, sei lá, específico sobre alguma coisa relacionada às pessoas, sabe? Daí tu acaba experienciando isso em uma dinâmica que não é o que tu prefere também, dá aquele conflito assim, sabe? Mas é porque no fundo tu tem lá uma definição específica sobre aquela pessoa ou as pessoas e tu acaba vivendo aquilo sem parar, assim, sabe? Em diferentes tipos de dinâmica. Não entende por que as coisas não dão certo com as pessoas, mas é porque tu mesmo tem definições limitantes sobre tu mesmo e sobre as pessoas, tipo assim, sabe? Então é só olhar o que tu tá pensando, né? Isso é uma coisa que todos nós fazemos, né? Vira e mexe, a gente tá aí, né, vendo as nossas definições para transcender elas, essa é a moral da vida, né? Então, a maioria das definições que a gente vive na vida adulta, elas foram criadas lá na infância, assim, tipo, quando a gente era criança ainda. E muitas vezes a gente apenas copiou essas definições, né, que a gente ouviu em casa, seja da pessoa que nos criou, ou dos nossos pais, assim, sabe? E o que a gente está fazendo aqui agora como adultos é nos deparando, né, com essas definições que a gente já criou, nessa ideia de passado, e optando, assim, né, por substituir por novas definições, né, para que novos cenários possam ser projetados, né, viver novas coisas.
coisas que a gente quer, né? Cenários onde a gente está sendo favorecido com a dinâmica que se instaura com aquelas pessoas, com aquela circunstância, né? Porque a gente não é obrigado a viver coisas que a gente não quer, né? A gente tem o poder de escolher as nossas histórias de vida, sabe? A gente tem o poder de ser feliz, tipo assim, sabe? De viver uma vida plena, extraordinária, sabe? Tranquila, sabe? Como a gente julga ser melhor. Algumas pessoas gostam de loucura e isso também tá certo, sabe? Não quer dizer, né, que não tem que ser um bom samaritano, não tem isso, é o que tu decide, sabe, que é melhor pra ti. Cada um vai ter a sua definição do que é melhor, do que é uma vida extraordinária, né? Então, se tu quiser ter essa vida, basta tu ter definições alinhadas com essa vida, né? E tu não tem que aturar nada na tua realidade porque tu se sente culpado, sabe, por criar tal situação, né, ou tal comportamento. Não se trata de culpa, né, e sim de responsabilidade. Tu assume a responsabilidade, né, por estar manifestando pelas suas manifestações, porque tu tá sempre manifestando sem parar, tu nunca deixou de manifestar, tu só tá tendo consciência agora do teu poder de manifestação, né. E tu simplesmente então decide se quer manter, né, as pessoas ou as situações na tua vida. Tipo, quando tu tem essa consciência de que tu tá manifestando tudo sem parar, tu pode escolher até as pessoas, as coisas, sabe, como vai andar a tua vida. Porque isso tudo depende das tuas definições, tu tá de olho nas tuas definições, e tu tá afirmando aquilo que tu quer viver, tu já meio que prevê até o que vai acontecer, né? Claro que vai ser uma surpresa, porque a vida é uma surpresa, né? Mas de alguma forma tu estava manifestando aquilo conscientemente, né? No momento que tu tá desperto, do teu poder de criação, sabe? Mas, enfim, se tu estiver ali na tua realidade física, se deparando agora com o fato de tu não ter que aceitar qualquer coisa, sabe? Tu poder escolher até as pessoas, sabe? Se tu não quiser, assim, alguém na tua vida, tu vai simplesmente dedicar zero energia pra isso, sabe? Simplesmente não vai se importar com o que se passa, né? Porque é tu quem decide que tal situação ou tal pessoa existe ou não existe na tua realidade, sabe? E se existe, é tu quem decide como ela aparece pra ti. Então a gente vai falar um pouco de livre-arbítrio logo mais, que é justamente sobre isso, né? Tipo, como assim eu que decido, né, como ela aparece pra mim? É justamente, sabe? Porque se tudo se trata das tuas definições, as pessoas aparecem pra ti conforme tu define. Mas enfim, vamos falar isso logo mais, né? Continuar na linha de raciocínio aqui, né, que a gente tá tendo. Depois a gente fala de livre-arbítrio. Mas então, enfim, como eu tava falando antes, né? Tu não tem que aceitar o que tu não quer, é a tua realidade, né? Tu tem todo o direito de escolher o que tu quer, sabe? Viver, assim. Tu tem esse poder de decretar o que tu quer viver, sabe? E tu não precisa aturar o que não te convém, como talvez tu tenha feito até então por achar que era refém de alguma forma da vida, sabe? Mas tu pode preferir uma coisa em relação a outra e experienciar aquilo que realmente prefere, não o que tu não prefere. Tipo, simples assim. Tu pode experienciar aquilo que é o que tu julga ser melhor, sabe? É só tu definir isso dentro de ti, que é essa vida que tu vai ter agora, vai escolher ser feliz e viver uma vida extraordinária e, né, seguir a tua empolgação. Como o Bashar sugere muito, né, de tu seguir a tua empolgação, fazer as coisas que tu amas, as coisas que tu tem paixão, que a vida simplesmente vai te guiando, né, para as realidades que fazem mais sentido para ti, porque tu vai estar sendo tu mesmo, simplesmente por isso, sabe? Então, tu vai estar vivendo uma vida alinhada porque tu vai estar sendo tu mesmo. Tu vai estar vivendo uma vida que tu prefere porque tu vai estar consciente do que tu prefere e consciente do que tu não prefere porque tu já viveu o que tu não prefere. Então, até o que aconteceu que tu não prefere serve de alguma forma para te mostrar o que tu prefere, né? Então, é tu quem manda na tua realidade física, né? Tu que é o chefe, sabe? É tu quem dá as ordens, tu quem decide o que vai e o que fica. E o que existe e o que não existe também, sabe? Acho que tu tem que perceber que tu que é o protagonista principal, sabe? E viva como tal, viva como o protagonista principal, sabe? Da sua vida. Não é os outros que são o protagonista principal, é tu, sabe? Na tua realidade física. Na minha realidade física sou eu, na tua que tá ouvindo aí é tu que é o protagonista principal. E aí a gente entra agora nesse tema de livre-arbítrio, né? Que tem tudo a ver com isso que a gente estava falando, da gente ser o protagonista principal, porque se a gente acha que todo mundo tem livre-arbítrio, na nossa realidade física a gente pode achar que não tem como a gente ser o protagonista principal. Mas como somente nós temos, né, somente tu tem livre-arbítrio na tua realidade, cada pessoa tem um livre-arbítrio na sua respectiva realidade. E tu não vai ter livre-arbítrio na realidade daquela pessoa, na realidade daquela pessoa, entendeu? Mas na tua realidade, onde existe aquela pessoa, tu vai ter o livre-arbítrio e ela não. Porque as pessoas são baseadas nas tuas próprias definições sobre elas, nas tuas definições sobre si próprio e sobre a vida em geral. As pessoas vão estar refletindo, porque nem a gente falou antes que tudo é um reflexo, e agora a gente está falando de livre-arbítrio que tem em relação ao ser humano, sabe? Tipo, tem as pessoas como as circunstâncias, né? O reflexo que a gente falou ali é a mesma coisa, sabe? Então, todo o externo é um reflexo, as pessoas também, sabe? Então, não é uma coisa muito diferente, a gente só está entrando mais numa questão específica sobre pessoas, tipo assim, agora falando de livre-arbítrio, né? Porque se alguém te trata mal, por exemplo, é porque tu já tá assumindo que aquela pessoa de alguma forma é idiota em algum nível, sabe? Ou algo do tipo, sei lá, na tua mente, sabe? Antes de acontecer alguma coisa ali entre vocês
que tu julgue ser tratamento inadequado, de alguma forma tu tinha definições dentro de ti sobre pessoas, ou sobre aquela pessoa, ou sobre tu mesmo, sabe? Sobre si próprio, que de alguma forma criaram aquele cenário, né? Então, é até bom isso porque a gente vê que a gente não é culpado das coisas, sabe? A gente é poderoso, sabe? A gente é criador, não é culpado, não é vítima também, sabe? Não tem a ver vítima e culpado, é uma questão de ser responsável pela realidade que está se vivendo, sabe? Isso é poder, né? E é o teu estado de ser que cria as circunstâncias que tu vive. Então aí que tá o poder, sabe? O estado de ser, né? O estado de ser que cria as circunstâncias, então basta tu ter controle sobre o teu estado de ser, sabe? Tu saber o estado de ser que tu prefere ter, porque ele vai ter uma circunstância correspondente a esse estado de ser, né? Então uma forma de contornar, por exemplo, uma pessoa que está te tratando mal é simplesmente mudando o teu estado de ser, é assumindo, né, de maneira constante, sem falha, sem tipo, oscilar entre isso ou outra coisa, né? Mas assumindo de maneira constante que essa pessoa é incrível contigo, que ela te trata com muito respeito e consideração, sei lá, sabe? Então essa experiência ela vai mudar, né? Esse cenário vai se transformar em outra coisa, porque tu tá tendo uma nova definição que é diferente da definição que tu tinha antes. Tipo, a pessoa é uma idiota. E agora tu tá pensando que a pessoa é incrível contigo e tem consideração, te trata com respeito. Então a pessoa vai apresentar um comportamento diferente que condiga com essa nova definição, sabe? Simples assim. E às vezes a gente fica a vida toda sem mudar nossas definições, e é só mudar, sabe? Então, né, os outros não têm livre-arbítrio na tua realidade física, porque como os outros te tratam é um reflexo do que tu assume sobre os outros em relação a ti mesmo. E sobre o mundo em geral, sobre as pessoas, sobre tudo. Através do comportamento de outras pessoas, a gente pode ver manifestações, né, das nossas definições, que a gente nem sabia que tinha. Então, a ideia de que todos são reflexo é a mesma coisa que a história de que tu conta predominantemente na sua mente, sabe? Então se trata de controlar o que tu pensa, escolhendo literalmente os pensamentos que são alimentados por ti todos os dias. Tipo, esses são os pensamentos que tu tem que escolher, aqueles que tu todos os dias está alimentando, todos os dias tu está colocando energia, sabe? Tem que saber o que tu pensa, escolher o que tu pensa, né? E se tu quiser que alguém te trate de outra forma, né, já que a gente está falando de livre-arbítrio, tu só tem que mudar como aquela pessoa é na tua própria mente, como tu enxerga a pessoa. Tu não precisa comunicar isso para a pessoa, sabe? A mudança simplesmente vai acontecer porque essa mudança é o novo reflexo das tuas novas definições. Não é a pessoa que mudou de comportamento, e sim você mesmo, tu mesmo que mudou de perspectiva, sabe? Uma mudança, assim, ela se instaura quando a gente decide não aceitar mais as antigas definições. E aí a gente passa a fazer novas definições por nós mesmos, né? Estabelecer conceitos que realmente preferimos, sabe? E a gente tem o poder para escolher o que a gente vai experienciar. Temos que simplesmente não aceitar mais, sabe? As histórias antigas que não nos agradam, né? Os conceitos que temos de nós mesmos que não nos beneficiam. Às vezes a gente se julga muito, a gente tem que mudar, né, esses conceitos que não estão nos beneficiando para conceitos que nos beneficiam, para a gente ver essa projeção, né? Então, tu não muda como os outros te tratam, tu muda as suas definições, né, sobre as pessoas e sobre si mesmo. E essa experiência, né, mental, ela vai ser essa experiência que tu tá mudando com as tuas novas definições vai ser projetada, né? Então, tu vai ter uma realidade física que esteja sendo ressoante com essas novas definições que tu tá decretando para ti mesmo, sabe? Porque tu tá cansado de viver o que tu já viveu e quer viver coisas diferentes agora, sabe? Sem julgar o passado também, a ideia de passado, né? Simplesmente querendo viver algo que agora é o que tu prefere. Como se tu já tivesse cansado de viver o que tu não prefere, sabe? Então, tu quer fazer mudança agora e tu vai simplesmente, né, escolher o que tu quer e afirmar para ti até que aquilo aconteça na tua vida, né? Sabe? Mudar totalmente de perspectiva, né? Então, quando a gente está consciente do nosso poder, né, o poder da nossa mente, a gente assume o comando do que a gente pensa, porque a gente sabe que é o que vai se manifestar, o que a gente pensa que vai se manifestar. Então, o nosso lema tem que ser: minha mente é mestre, né? Eu controlo as minhas definições e, portanto, os meus pensamentos. Né? E lembrando que controlar não é sobre a quantidade de pensamentos, e sim sobre a perspectiva. É o que tu valida como real na tua vida, sabe? O Bashar fala muito disso também, né? O que é real? É tu que diz o que é real, né? Então, para que tu consiga mudar o teu cenário, tu deve persistir na nova história interna, até que ela seja material e constante, né, na tua 3D, na tua experiência de realidade física. Então, tu persiste na nova história, de como quer que as coisas sejam, até que tudo se conforme de fato no físico. E tu simplesmente tem que confirmar, né, porque a manifestação é aquilo que tu persiste em pensamento, e o pensamento predominante, ele sempre vai se manifestar mais rápido, porque é o que tu tá pensando sem parar. Então,
É como se ele ganhasse, assim, em relação aos outros, sabe? Então, tu tem que se manter firme, né? Confirmar aquela manifestação dentro de ti, que é assim que tu quer, e esperar aquele cenário acontecer, mas sem expectativa de, ai meu Deus, tem que acontecer amanhã. Tem que simplesmente viver a tua vida persistindo naquele pensamento, né? Que é o que tu prefere, uma nova história. E tu pode se pegar, às vezes, pensando em algo que não é o que tu prefere, sabe? Sobre si mesmo, assim, ou sobre algo na tua volta. Então, né, como tu tá nessa nova vibração de escolha, agora tu vai simplesmente decidir ter uma outra linha de raciocínio sobre o assunto. E mesmo que ela não faça sentido nenhum com a linha de raciocínio anterior, onde tu julgava e de alguma forma não te beneficiava com aquela forma de pensar, né, tu vai estar te comparando com uma nova história, que é o que tu vai ter que definir agora pra ti, sabe? Tipo, não tenta fazer link entre a velha história e a nova história, porque ela realmente não faz sentido nenhum, tu quer mudar o cenário, né? Então, tu vai conseguir ver a diferença do que tu pensava antes pro que tu quer pensar agora. Então, tu não é refém da tua mente. Ela não pensa por ti, sabe? Tu pode definir, né, o que é real e o que não é real pra ti, os pensamentos que fazem sentido e os que não fazem. E a tua mente é a tua máquina de manifestação e não a tua chefe. Tu usa a tua mente para manifestar fisicamente aquelas experiências que vive. E aquilo que as pessoas vão pensar sobre a tua pessoa é o que tu assume que elas vão pensar e fazer em relação a ti. É tu que tá definindo. Né? Então, é tu quem tem que escolher a história que quer experienciar, as histórias que tu prefere viver como a tua vida em ação, sabe? Todos os dias, né? Tudo se trata de ter definições favoráveis, né, a ti ou definições que não são favoráveis. Tu pode escolher o que tu prefere, aquilo que te beneficia ou não. E tu é livre para escolher o que tu quer fazer da tua vida, sabe? Tu só tem que ter consciência, né, que tu vive as tuas definições no físico, sabe? No materializadas, tu vive as tuas definições mentais no material. Então, um conceito, né, uma definição que não é o que tu prefere, seria tu estar vivendo, né, na tua realidade física experiências que não são da tua preferência. E quando isso acontecer, como sugere o Bashar, né, pergunte-se o que tu acredita ser verdade para que isso esteja acontecendo, né, na tua experiência de realidade física. O que tu acredita ser verdade? Porque tu pode ter conceitos, definições que são favoráveis a ti em algumas áreas e outras que não são favoráveis, né? Definições que não são favoráveis. E essas definições que não são favoráveis que tu vai estar alterando se tu quiser viver experiências mais alinhadas com aquilo que tu julga ser uma vida extraordinária, sabe? E tu sempre, né, tem uma definição específica sobre as coisas e sobre as pessoas. É o que se manifesta, as tuas definições sobre tudo. É uma questão de escolher quais pensamentos tu quer continuar manifestando, né, e quais definições estão mais alinhadas com a tua real preferência, assim. Tu que vai escolher as suas definições de acordo com aquilo que tu prefere, né. Então, uma pergunta, né, assim, como viver uma realidade alternativa à realidade, né, onde eu estou infeliz de alguma forma, né, e como tu faz essa mudança de uma realidade infeliz para uma realidade feliz é simplesmente, né, deslocando a tua consciência, a tua perspectiva, né, para uma realidade que tu prefere, tipo, afirmando a nova história, até que tu te convença, sabe, convença a tua mente, o teu cenário, o teu subconsciente que é isso que tu é, a nova história, as novas definições decretadas por ti mesmo, porque tu vai decidir não mais estar aceitando, sabe, as velhas histórias e os conceitos antigos sobre a tua pessoa, né, as definições programadas por outras pessoas à tua volta que tu roubou. Tu vai assumir as definições que realmente tu prefere viver e não as que te ensinaram a viver, sabe? Todas as verdades são verdades. Escolha sua, né? Aquilo que as pessoas vão pensar sobre a tua pessoa é o que tu assume que elas vão pensar e fazer, sabe? Tu persiste na nova história interna até que ela seja materialmente constante na tua 3D, na tua realidade física, né? Tu persiste na nova história de como quer que as coisas sejam até que tudo se confirme no físico. Né? Como eu falei anteriormente ali, tudo simplesmente tem que se confirmar porque a manifestação é aquilo que tu persiste em pensamento, né? É a constância da história mental, é o pensamento predominante que ganha, que nem eu falei várias vezes. Então afirme tudo o que tu quer manifestado até que tu esteja experienciando visceralmente as suas afirmações, né? Visceralmente, possa viver no físico elas, né? Afirme a nova história, afirme até que ela seja você, sabe? Tipo, seja teimoso, afirme loucamente até que tu esteja vivendo aquele reflexo que tu tá escolhendo, né? Então, enfim, a gente vai ter mais vídeos aí no canal, continuando esse conteúdo aqui, que ele é muito extenso para falar, né, só aqui em 20 e poucos minutos. E a gente se vê então aí em um outro momento.